e dosado para cada um deles. Dorival, falando, estão vendo os melhores momentos do São Paulo 2, Tigre 0. Sentimentos conflitantes do torcedor são paulino, porque ganhou, beleza, pode ter a melhor campanha ainda, se não tiver a primeira vai ter a segunda, o que é excelente. Não sofreu nenhum gol na Copa Sul-Americana, a melhor campanha do São Paulo em um torneio internacional em toda a história. Não tomou nenhum gol pela primeira vez. Porém, machuca o Pablo Maia, machuca o Caleri. O Dorival deu uma extensa coletiva, Arnaldo, e entre outras coisas falou aí dos jovens da base. E foi otimista, né? Vocês esperem aí que coisas muito boas vão acontecer e tudo mais. A coletiva pós-derrota para o Cruzeiro, ela praticamente, só para vocês terem uma ideia, a coletiva pós-derrota para o Cruzeiro durou 6 minutos. 6. A coletiva pós-vitória sobre o Tigre durou 32. É claro que no sábado à noite, fora de casa, com menos perguntas sobre as mazelas do São Paulo e as virtudes. E a de ontem, acho que juntou o que tinha acontecido no sábado com o que aconteceu na partida contra o Tigre. E, de fato, boas perguntas e várias respostas sobre Momenzi, Ismacini e projeção para os próximos jogos, para as próximas semanas. Tironi, assim, eu acho que desse trecho que a gente viu, os trechos que a gente acompanhou aqui, a questão da não priorização de competição, a Marília soltou um sorrisinho, e ela tem razão num aspecto, assim como no ano passado, não priorizar nenhuma competição significa não tirar o pé em nenhuma Copa. E no Brasileiro fazer escolhas, rodízio, por exemplo, descansar o Luciano num jogo, descansar o outro no outro jogo, não. Mais ou menos como o São Paulo fez o ano passado, até um momento em que o Rogério chegou a utilizar um time inteiro reserva no Brasileiro, em algumas partidas. É verdade. Talvez o Dorival não faça isso nenhuma vez, porque não é exatamente o estilo dele, a não ser no Flamengo, ano passado, quando ele foi convencido pelos jogadores, e convenhamos, o time reserva do Flamengo estava ganhando os jogos. Também era um time reserva bom. Não acho que ele vai fazer isso no São Paulo. Não vai fazer o que o Corinthians está fazendo, largar uma Copa, né? Isso nunca esteve no radar. E particularmente para ele é o rei de Copas, né? Atual. A carreira dele fez assim porque ele ganhou Copas. E nessa mesma entrevista ele começou a enumerar o cartel dele. Você falou da melhor campanha do São Paulo em Sul-Americana. Ele não perde em torneio internacional lá, sei lá quanto tempo. Ele ganhou todas as Sul-Americanas ano passado pelo Ceará. Ganhou todas pelo Flamengo na Libertadores. Emendou, né? E agora está invicto na Sul-Americana pelo São Paulo. Então esse torneio aí, que é o mais acessível que o São Paulo joga, embora a tendência é que essa Copa Sul-Americana seja bem mais complicada do que a próxima, por quem está ficando... do que a próxima, não, que a anterior. Por quem está ficando. Então, São Paulo passou, o Tigre passou o Fortaleza, São Lourenço, que precisava ganhar de 4, ganhou, passou. Então, vai para o play-off. Então, a tendência é que a gente tenha um play-off com muitos argentinos e a possibilidade de termos muitos argentinos, além dos brasileiros classificados na Sul-Americana, é grande. O que, para mim, torna o caminho que o ano passado não foi muito difícil, foi suado, mas não foi muito difícil. São Paulo passou pelo Ceará e Atlético Goianiense nos pênaltis até chegar à final. Ele seja ainda mais complicado. Agora, para lidar com 3 frentes, você precisa de elenco, certo? Com estratégias diferentes para cada partida e tudo mais. E ontem a gente enumerou aqui, trouxemos o caso Erisson, que foi tema da coletiva do Dorival. O Dorival viu exatamente. Ou a galera viu o G4? Viu o G4. A galera viu o G4. A pergunta sobre o Erisson foi uma pergunta do G4. Foi. Foi a pergunta do G4. Foi uma pergunta do G4. É isso. Porque o programa é bom, né? O programa é bom, afinal. E aí aquilo, o dilema, você vai escalar um time... Ontem ele tentou uma formação que, para mim, desde que saiu a escalação, era um ensaio para o jogo com o Palmeiras. Pela primeira vez, 3 volantes. O São Paulo acho que jogaria com 3 volantes na próxima quarta-feira, com Mendes, Neves e Pablo. Empresta um. Exato. O problema do Palmeiras do meio para trás, o São Paulo do meio para frente. O problema do São Paulo são em todos os setores. Lateral, zagueiro, Calma, não. Aí o que acontece é com 20 minutos de jogo, o Pablo sofre uma entrada criminosa, sai machucado, chorando.
E aí, a ideia dele de testar, além da ausência do Pablo, já não faz mais sentido. Você tem um jogador a mais, muda o jogo, muda a dificuldade. O Tigre tem 2 atacantes interessantes, um que é titular da seleção italiana, outro que é da Inter. Então, a dificuldade que o São Paulo tinha na partida, e tinha, praticamente morreu nesse momento da saída do Pablo e da expulsão. Então, não serviu como teste, como poderia parecer. E aí, no segundo tempo, ele jogou para ganhar o jogo. Botou o Caleri, aí o Caleri toma uma porrada nas costas, sente e tal. Então, ontem eu comecei... Dolores na audiência, Beijo para Dolores. Começamos a nossa conversa para detalhar os 8 machucados do São Paulo. Agora são 10, né? 10 machucados do São Paulo. E ele tem essa situação de lidar com ausências o tempo todo, embora ele não faça dramas. Essa é uma das diferenças da atualidade. Não existe um pessimismo, mesmo com... Pelo contrário. Existe um otimismo da parte dele. Não, o São Paulo está no caminho certo, esse aqui está ajudando, esse é outro, ó, o Juan aqui e tal. E aí eu acho que a última coisa dessa primeira intervenção aqui, que é a parte da base, da questão física, do reforço, e da escolha de jogadores na base mais fortes fisicamente, processo que o Palmeiras fez há alguns anos, por exemplo, foi um pouco que o Muricy contou para a gente na live da data FIFA. E, de fato, o São Paulo tem alguns jogadores, sobretudo os criativos do meio de campo, o Nestor e o Rodriguinho, que precisam de massa, senão os caras não vão aguentar jogar contra adversários pesados, como por exemplo... um tranco no primeiro hack. Exato. Então esse é um processo. O Beraldo mesmo, um zagueiro, o São Paulo tem uma base mais mirrada, que privilegia a técnica e não a força. O futebol está mudando. Mas, aí que tá. Essas são as surpresas do futebol. O São Paulo montou um elenco para essa temporada com uma média de idade de 26, rodados, fortes fisicamente. Quem resolve é a base. Não é o Rato, não é o David, não é o Marcos Paulo, não é o Eris, é a base. Tem sido assim com o Dorival, que em relação ao, digamos, estilo de jogo, ele já conseguiu mudar de fato o estilo de jogo do São Paulo. E acho que o símbolo dessa transformação, a gente vem falando, é um jogador que não jogava antes e que se tornou um dos jogadores mais importantes do time, o Gabriel Neves, que com o Pablo Maia formava uma dupla capaz de suprir a ausência de um armador. Veremos se o Pablo Maia terá condição de jogar as próximas partidas, porque sem ele fica manco, fica a dupla que se encaixou perfeitamente no meio de campo, sofre uma perda quase irreparável nesse momento. Ô Marília, ontem e hoje tem uma discussão entre torcedores são paulinos. Errou ou não errou? Tinha que ser com os reservas. Como é que bota o cara lá, o cara se machuca e tudo mais. Falei antes, né? Então, você falou que deveria. Como eu não sou São Paulina, sim. Então ontem eu falei que São Paulo tinha mais a perder. Eu continuo achando isso, eu entendo. Acho até que na ideia de fazer um teste para a Copa do Brasil para o Palmeiras poderia ser válido. Deixou de ser válido com quantos minutos? 28? 20 e pouco. 20, menos antes dos 30. Menos de 30 deixou de ser válido o teste. Então, assim, se pelo teste, mas era claramente um jogo que ia ser violento, faltoso, amarrado, ainda que já tenha evaporada a rivalidade criada em 2012, mas não era um jogo amistoso. Então, o que eu falei ontem nesse programa, eu continuo achando. Eu acho que o São Paulo tinha mais a perder do que a ganhar, colocando esses jogadores. E eu acho que o São Paulo precisa priorizar as Copas. Eu acho que ele está priorizando, eu acho que ele deixou claro que ele está priorizando, que era importante a classificação, o caminho, até as vantagens. Eu acho que ele está priorizando e é por isso, cada um tem a sua escolha. Mas eu acho que o São Paulo poderia ter tido vida muito parecida, ainda que o jogo tenha sido difícil, tivesse amarrado. O São Paulo não estava jogando bem até a expulsão do jogador do Tigre. Mas quando você já tem 10 no departamento médico, você está a uma semana de um mata-mata contra o seu principal rival, nesse momento, nesses últimos momentos aí, vários finais e mata-matas, eu acho que ele não deveria ter escalado. Mas entendo quem acha que sim, que o São Paulo precisa jogar e tal. Eu acho que não.
tá aí, né, galera? Pablo Maio e Caleri, né? Ninguém sabe ainda se eles vão jogar no sábado contra o Fluminense. Logo já no sábado, né? O bom é que o jogo do São Paulo foi na terça, então tem quarta, quinta, sexta, tem 4 dias aí pra eles se recuperarem aí. Bora ver, né, se eles vão jogar ou não. Classificado, né? O São Paulo vai ser o primeiro ou o segundo, depende do New Old Boys, da classificação do geral, então isso é ótimo, né? Então praticamente até a final o São Paulo vai jogar no Morumbi o segundo jogo, então isso é importantíssimo, porque tem muito time chato, tem o Fortaleza, tem o Botafogo, tem o New Olds, mas acho que São Paulo, é muito azar o São Paulo pegar o New Olds Boys na semi ou na final. Na semi, né? Mas acho que na final tem chance, o New Olds Boys é um time que tá muito bem no campeonato. Então é isso, São Paulo agora enfrenta o Fluminense, sábado no Morumbi, vai lotar, eu acho que vai lotar no Morumbi, mas acho que o São Paulo vai jogar com vários desfalques, então tem que ver aí, porque esse negócio de priorizar as Copas e esquecer do Brasileirão, pode cair pra Série B, então não é isso que a gente quer. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta perguntando vocês aí sobre o jogo de ontem aí, o que vocês acharam aí dessa lesão, Dorival acertou ou não e não ter poupado, e todos os créditos aí pra Band Sport, programa de G4 aí, todo dia ao meio-dia, no canal da Band Sport. Link do canal da Band Sport tá na descrição aí, galera, valeu? É nóis, vamos São Paulo!